Noite, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos dar 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar. A gente já começa. Muito bom, muito bom. Andréa. Oi. Agora em dezembro, quando é o próximo encontro? Isso, vai ser dia 6. É o encerramento desse ano. 6 de dezembro. Tá? Eu vou aqui falar dos... Estou dando um minutinho só. E aí a gente começa. Está encerrando, né, gente? O ano voou, né? Contagem regressiva já. Contagem regressiva. Voou. Nossa, está me incomodando. Voou o ano, meu Deus. Muito. Rápido demais. Nós temos mais 2 segundas de meditação e encerramos. É isso. E aí a gente volta em janeiro. Bom, aí você põe no grupo, né? Vou pôr. Vou avisar aqui daqui a pouquinho, ó, 8 horas. Vamos lá. Leandro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, tudo bom? A Elaine está numa palestra ali, viu, André? Acho que ela não vai conseguir entrar, não. Tá joia. Depois nas férias, eu vou pôr as gravadas lá para nós. Tá joia. Não adianta eu falar que vou pôr, que não vou pôr agora, que está muito corrido. Graças a Deus, né? Márcio, boa noite, bem-vindo. Vamos lá, gente, vamos começar. Boa noite, boa noite. Então, vamos lá, vamos começar. Sejam todos bem-vindos na nossa meditação. É isso aí, vamos em frente. Antes de começar, queria falar um pouquinho da nossa agenda. Semana que vem eu vou ter um treinamento, um compromisso, então nós não teremos a meditação, tá? Na segunda-feira que vem. Nós teremos meditação agora dia 1º de dezembro e dia 8. E no dia 8 a gente encerra, tá? Que a gente sempre encerra perto do dia 8, que é uma das datas que a gente comemora Iemanjá. Então, a gente encerra no dia 8. A nossa próxima vivência presencial vai ser dia 6 de dezembro, às 10 horas, na Força de Iemanjá. Vamos trabalhar com marinheiros, provavelmente também caboclas de Iemanjá, às vezes vêm, né? Nós vamos trabalhar nessa energia de Iemanjá. Então, estamos encerrando, né, o mês de novembro, mas ainda temos aí mais uma semaninha pela frente, né? Essa semana e a próxima. Continuamos na energia de Omolu, encerrando, né? Trancando no ciclo anterior, tudo aquilo que não precisa seguir com a gente, né? E deixando que esse grande orixá nos purifique, que faça os cortes necessários, principalmente os cortes emocionais, né? Porque nossas maiores limitações são as emocionais, né? A gente não quer que corte pessoas, que corte situações, a gente quer que corte as nossas emoções desqualificadas, os nossos pensamentos, né, que a gente não controla, para que a gente aprenda a lidar com as situações, para que a gente possa exercer com maestria o nosso livre-arbítrio, né? Essa é a intenção, né? Que a gente tenha aí o nosso campo bastante limpo, bastante sanitizado, para que nós façamos as nossas escolhas da melhor maneira possível, né? Então é isso que a gente pede para Pai Omolu nesse mês de novembro, né? Que ele continue aí nos apoiando, patrocinando esse ciclo, né? Para que a gente veja o mundo de forma mais limpa. Porque quando a gente tira, né, a gente corta aquilo que não é mais necessário para nós, a gente vê com mais clareza, né?
Que nem quando a gente limpa a nossa casa, né? Que a gente desapega de algumas coisas, né? Parece que o ambiente fica mais límpido e a gente entende melhor, a energia flui melhor, né? É a mesma analogia com a nossa vida. Então, esse mês de novembro são esses cortes que a gente está fazendo, né? Tirando essas energias desqualificadas para a gente co-criar algo muito bom a partir do mês que vem. E por que co-criar, né? Porque nós somos centelhas divinas, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E dentro de nós, né, no nosso coração, nós temos a chama trina, nós temos a nossa centelha divina, que nos faz lembrar que nós somos luz também. E quando a gente está dentro do Criador, mergulhados na mente do todo, nós podemos também criar junto com ele. Somos co-criadores, né? Então, é dentro desse aspecto que a gente começa a circular, navegar, fazer, né? A exercitar. E para isso, nós precisamos estar com o caminho limpo, com o campo limpo, conectados com Deus, né? Para que a gente faça as coisas sempre da mais elevada maneira, né? Então, é assim que a gente vai circulando, tá bom? É isso, vamos começar a nossa segunda-feira. Então, próximo encontro, 1º de dezembro, depois 8 de dezembro. E presencial, dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, ó, já estou em janeiro. 6 de dezembro, às 10 horas da manhã. Quem vê pensa que eu estou encerrando, né? Eu estou com tanta coisa ainda para fazer, graças a Deus. Estou reclamando não, estou agradecendo, terminando esse ano de forma diferente, muito feliz. É isso, tá bom? Vários projetos na cabeça, o ano que vem, se Deus quiser, vamos colocar muitas coisas aí novas para nós, né? E vamos ter livro novo, já comprei o livro novo para o ano que vem, deve chegar em janeiro, em dezembro para nós. Vamos falar mais de Chico Xavier, vamos trazer mais essa essência para nós, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a nossa sintonia inicial, para a gente ficar todo mundo na mesma página, todo mundo na mesma sintonia, na mesma vibração. Então, vamos lá. Vamos sem música hoje? Vamos ver nossa capacidade aqui? Vamos fazer nossa sintonia inicial. Te convido a sentar confortavelmente. Alinhar sua coluna, colocar seus pés no chão, ou sente-se ou deite-se confortavelmente, a maneira que mais lhe acolher. Vamos inspirar. 1, 2, 3, inspira. Segura. Solta o peso do seu corpo, solta as preocupações, solta o dia que já se passou. Mais uma vez, inspira. Segura. Confia no fluxo do oxigênio pelo seu corpo. Sinta-se bem ao respirar. Sinta o ar tocar a sua pele, te abraçar, te trazer conforto. Vai soltando, solta seu pescoço, solta. Eu te convido a visualizar no alto da sua cabeça uma cachoeira de águas brancas peroladas. Essa cachoeira banha todo o seu ser, te purifica, te sanitiza, te equilibra, te coloca na vibração adequada para essa segunda-feira de meditação. É a água de Deus te banhando, que vem junto das virtudes dos amadas e sagradas Iabás, nossas orixás, nossas deusas que nos banham, ativando o amor da grande mãe no nosso coração. E vamos deixando com que essa água envolva todo o nosso ser em luz.
envolva nossas células, envolva nossos corpos sutis, limpe, vamos nos sentindo bem com isso. E vamos volvendo a nossa atenção para o centro do nosso coração. Visualizemos na frente dele um grande sol, a nossa divina presença de Deus, que brilha e começa a irradiar para o ambiente onde nós estamos, a mais pura e elevada frequência. E visualizemos o nosso corpo envolto numa grande luz dourada. Assim é, está feito, está feito, está feito. Visualizemos do centro do universo um tubo de luz azul que desce e nos envolve na proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na planta dos nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós e ao redor, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. No alto da nossa cabeça, um grande sol dourado. A divina presença de Deus, eu sou, que me faz lembrar que eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. E eu abro meu coração num grande sol rosa que irradia o espírito Gaia ao centro da Mãe Terra e reverbera 3 metros à frente e ao redor. Amor incondicional, amor incondicional, amor incondicional. Visualizemos ao redor dessa alma grupo um grande círculo de luz dourada, ativada através da lei, da ordem e da justiça, do amor, através dos nossos amados e amadas guardiões e guardiãs, e que ele fique ativo durante todo o período de tempo que se faça necessário. Concentrados em nossos corações, nós elevamos nosso pensamento a Deus. Pai, Mãe Olorum, Criador de tudo e de todos, meu Senhor, nós agradecemos, agradecemos e agradecemos a permissão e a possibilidade de nos encontrarmos em mais uma segunda-feira para falarmos dos ensinamentos de Jesus, trazidos através do nosso amado Chico e Emmanuel, para que possamos, Senhor, manifestar a parte que nos cabe, que possamos ativar dentro de nós a nossa luz, a nossa essência divina, e assim colocarmos significado na nossa jornada e sermos mais eficazes, eficientes, amorosos, colaborativos, e seguindo a nossa jornada rumo à ascensão e iluminação. Obrigada, meu Senhor. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para abrir essa segunda-feira de meditação, certos que estamos recebendo as bênçãos e as proteções de anjos, arcanjos, Elohims, elementais da natureza, fogo, terra, água, ar e éter, nossos guias e falangeiros, para que se cumpra em nós a vontade divina. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja o seu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas e livre-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Vamos respirar profundamente, mexer o nosso corpo, abrir os nossos olhos e nos reconhecer no milagre do momento presente. Graças a Deus. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Hoje, 17/11, nós vamos fazer o texto 62. Devagar, mas sempre. Adorei. Opa, peraí. Mexi no fio aqui, aí derrubei minha câmera assim. Vamos lá. Vamos lá. Devagar, mas sempre.
Muito devagar, mas sempre. Pronto, agora sim, microfone certinho, tudo certinho. Vai dar tudo certo hoje. Não aceito nada menos do que isso. Então vamos lá, devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, de dia em dia. Isso está nas cartas de Paulo, enviadas aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E aí, Emmanuel nos traz a sábia explicação. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O rio que despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Não te esqueças do trabalho pequenino do dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. E eu costumo dizer, né? Passos lentos, porém firmes, né? Eu normalmente falo essa frase, né? Vira e mexe, eu repito essa frase, porque ela é muito única, assim, para mim, né? É o que eu realmente acredito nela, né? Porque a gente precisa ter passos firmes na nossa vida. A nossa vida é o nosso maior empreendimento, né? Ela é o que requer a nossa maior atenção. Então, a gente não precisa ter pressa para tomar decisões, para fazer escolhas. A gente pode analisar, a gente pode mergulhar na mente do todo, na mente do Criador, antes de dar qualquer resposta e pedir ao Criador, me mostre, me mostre. Mergulhar no seu eu interno, né? Perguntar ao seu eu superior qual o melhor caminho, qual a melhor resposta, qual a melhor decisão. O que a gente deve fazer? Porque nós somos crianças perante o Criador ainda, né? E crianças, adolescentes, diria que é que mais adolescentes, né? A gente resolve as coisas muito no impulso, né? Mas nessa seara que nós estamos, depois de tanto tempo meditando, tanto tempo fazendo as coisas, né? Nós já temos despertado para essas situações, onde a gente pode, de verdade, se questionar antes de decidir. Não preciso decidir rápido,
né? E à medida que a gente vai com passos lentos, porém firmes, nós vamos construindo degraus que, se a gente precisar descer, a gente desce 1, 2, mas a gente não vai para o começo da escada. A gente desce um pouquinho, volta, reanalisa, vai em frente. Isso significa que a gente vai acertar todas? Não. Nós vamos ter que revisitar muitas questões da nossa vida, mas de forma consciente. A consciência dos nossos atos, das nossas atitudes, né? Quando a gente decide com presença mesmo, porque às vezes a gente decide as coisas sem estar presente, né? A gente decide porque tem que decidir, mas a gente às vezes não sabe nem por que escolheu aquilo, né? Parece que escolheram por nós. Mas quando a gente decide com presença mesmo, de forma consciente, aos poucos a gente vai aprendendo com aquelas situações. Então, acho que isso é a coisa mais importante, assim, da nossa jornada, né? Estar presente. Estar presente nos momentos da vida, estar presente em casa, com a família, com os amigos, vivenciar realmente aqueles momentos que estão trazendo os ensinamentos que a gente mais precisa, né? Quando a gente está no passado, a gente está deprimido. Quando a gente está no futuro, a gente está ansioso. Então, a gente precisa viver com presença o presente que o presente é, sem euforia, sem aquela coisa, né, que tem que fazer acontecer, porque isso nos traz estresse, né? Quando a gente está muito no presente, querendo que tudo aconteça do jeito que a gente quer, a gente se estressa, né? Por quê? Porque nós precisamos aprender a confiar e entregar. Eu faço a minha parte, eu manifesto. E eu dou a chance para o Criador manifestar a parte dele. Nessa hora, eu tenho que sair de cena e ser um observador. Eu preciso observar o Criador agindo na minha vida. Porque quando a gente manifesta, a gente realiza, a gente faz, a gente está em estado de presença, o Criador vai investir no nosso caminho, Deus vai investir no nosso caminho, através dos orixás, através dos nossos guias, através de toda a espiritualidade que nos acompanha, mas para isso eu preciso confiar e entregar. É aí que eu faço aquelas perguntas, né? O que mais é possível, né? Eu agradeço, confio e entrego, né? Assim que a gente fala, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Como que tudo virá a mim se eu não confio para receber? Então, as palavras têm poder e eu preciso entregar e deixar que as coisas se manifestem. Por quê? Porque ele sempre diz, como diz aqui a leitura, né? Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Nós estamos sempre nos renovando, nós estamos sempre caminhando. E temos a oportunidade agora de caminhar com mais consciência. Né? Nós vamos ter consciência em tudo que nós fazemos? Não, porque nós temos grande parcela de nós mesmos no nosso subconsciente, né? Muitas coisas a gente está guardado no nosso subconsciente. Nós seguimos nessa estrada aqui que nós estamos buscando o quê? O autoconhecimento. Então, se nós estamos buscando o autoconhecimento, é porque muita coisa está guardada. Não está na superfície, eu não estou enxergando, né? Mas eu tenho um olhar, né? Nas nossas meditações, nas nossas leituras, o convite à contemplação, o convite à observação, ele é frequente da espiritualidade. A espiritualidade está constantemente nos convidando a contemplar, a ter estado de presença, a enxergar o que a gente está fazendo. Né? Porque aí, quando a situação se repetir na nossa vida, ela vai trazer para a gente um novo aprendizado, um novo olhar, uma nova maneira da gente fazer aquilo que a gente sempre estava fazendo. Né? E isso muito mais no trato com as pessoas. Né? Porque estando aqui para aprender a conviver, né, nós vamos renovando a maneira que nós estamos no trato com as pessoas.
entendendo que pessoas são solos sagrados, são corações sagrados, e que a gente pisa, mas a gente pisa devagar, né? Igual a gente pisa no terreiro, igual a gente pisa no sagrado. Pessoas são sagradas, né? E se eu quero que as pessoas pisem em mim de forma sagrada, que elas adentrem o meu campo de forma sagrada, eu preciso começar a adentrar o campo das pessoas de forma sagrada também. Então, quando eu não estou contente com o que eu estou recebendo, eu preciso volver um olhar para aquilo que eu estou doando. Até que eu comece a colaborar com o todo, com aquilo que eles querem receber, e não com o que eu quero receber. Isso se torna empatia. Né? Então, é tudo tão complexo, mas ao mesmo tempo é tudo tão simples. Né? Porque a felicidade está no simples. Está no eu sair do difícil, sair da dureza do coração, sair desse universo, sentar, botar meu pé no chão e dar a oportunidade. Abrir meu coração, dar a oportunidade, conviver, fazer, né? Refletir, né? Beber nossos copos de água para a gente não falar tanta besteira que a gente fala. Né? Tá no simples, gente, está na convivência. Está na convivência. É no conviver que a gente vai aprender as melhores e maiores lições. Mesmo porque nós estamos adentrando, em breve, no mês de dezembro. E o mês de dezembro, ele traz no inconsciente coletivo o Jesus até nós. E Jesus é amor. A lei de Jesus é amai uns aos outros como eu vos amei. E como nós vamos cumprir essa lei? Como que a gente vai aderir a essa máxima de Jesus? Eu deixo a pergunta, para que a gente exercite isso. Eu preciso trazer todo mundo para o meu, né, para dentro da minha casa, né? Não. Mas eu preciso tentar entender como que a gente vai vivenciar essa máxima de Jesus. Né? Eu não preciso trazer todo mundo para perto, para dentro, não é isso, mas eu posso emanar amor, eu posso doar amor a partir de mim, eu posso me abrir a aprender com os diferentes. Acho que essa é a mensagem. Devagar, mas sempre. Tá bom? É isso. As intuições que vieram. Alguém quer contribuir, falar, fiquem à vontade, eu vou beber minha água. Podem falar. Andréia, ouvindo você falar, parece que você tirou o dia para falar as coisas que andam passando, sabe? E eu tô com um monte de questões aqui em casa aqui, e aí eu fico, vira e mexe, eu fico, poxa, por que que isso tá enrolando? Por que que isso não desenrola? Por que que não acontece? Aí tem hora que baixa um desânimo. Ontem mesmo eu tava sozinho aqui no prédio, tenho o costume de ficar na laje lá que você vê a cidade, a vista. Diadema não é muito bonito não, mas é a única área que eu tenho aqui de lazer aqui é a área da churrasqueira lá em cima. Então, às vezes eu coloco uma cervejinha no cooler, subo lá, ponho uma musiquinha para dar uma distraída e fico lá na minha fossa lá e fico pensando na vida. E ontem eu tava lá, falei, nossa, por que que as coisas não tá andando, não tá acontecendo? Poxa, eu tô ficando cansado, eu vou parar de ficar pedindo, vou parar de rezar, passou essa neura assim, né? E é isso que você falou, a gente quer que as coisas aconteçam agora, já, hoje, amanhã, e aí não acontece, aí eu falo eu, né? No meu caso, fica batendo esse desespero, né? E uns 2 anos pra cá, as coisas aqui em casa deu uma sacudida, assim, uma virada tão grande, assim, que tem hora que eu falo, meu Deus, né? Será que eu fui tão pecador assim? O que que tá acontecendo, né? E aí Atirou quando eu, pedra, Leandro. verdade. Aí quando eu comento com vocês, né, que se não fosse esse grupo aqui, vocês, nossos encontros de segunda, nossos estudos, as nossas vivências presenciais lá, certamente é quase 99% de chance, assim, que eu não estaria de pé para continuar caminhando, não. Então, assim, por mais que eu me pegue, às vezes,
desanimado, me questionando Deus toda hora por quê. Mas quando a gente está junto, assim que a gente conversa, aí eu escuto umas palavras igual você falou agora, ou qualquer uma do grupo às vezes solta alguma coisa, assim, a gente vai juntando, né, e vai criando forças, e vai tentando entender e falar, poxa, ou às vezes eu olho uma situação do lado, assim, eu vejo alguém na televisão ou na rua, ou alguém conta alguma coisa, eu falo, caramba, tá pior do que eu tô pedindo. Aí eu fico, será que eu tô querendo demais, né? Será que eu tô sendo injusto? Enfim, entra um monte de questionamento na cabeça e fala pra você que tem hora que não é fácil, tem hora que é complicado. Um exercício que eu acho muito válido, Leandro, é a gente todo dia amanhecer agradecendo. Sabe? Porque por mais que a gente fale assim, parece balela, né? Ficar agradecendo. Não é, porque muda o nosso estado mental. A gente começa a olhar para o copo cheio, sabe? A gente começa a olhar, tipo assim, meu Deus, né? Se eu ficar olhando assim, vou usar o meu exemplo, tá? Que é o único exemplo que eu posso usar é o meu, falar de mim mesma. Né? Eu olho para minha casa e falo, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu preciso pintar, eu preciso trocar umas coisas, fazer uma manutenção, isso e aquilo, né? Um exemplo, né? Mas quando eu olho, eu falo assim, não, gente, eu tenho minha casa, tá todo mundo com saúde aqui dentro, graças a Deus não tá faltando comida. Passa apertado? Passa. Vai no mercado, as coisas estão caras, não tá barato, né? Tem hora que tem que dar uma apertada daqui, outra dali, mas graças a Deus tem comida no prato, né? Então, quando você começa a volver um olhar para tudo que a gente tem, as outras coisas ficam menores, né? Eu também já passei por muita dificuldade mesmo. Quando eu mergulhei assim nesse mundo espiritual, os primeiros anos foram bem desafiadores, porque a gente começa a remexer, né? Tem até um sacerdote que ele fala assim, de Umbanda, né? Que ele fala assim, antes de ficar bom, dá uma piorada. Porque a gente mexe em muitas questões que estão enraizadas dentro de nós. Crenças limitantes, crenças que vêm dos nossos antepassados, a gente mexe em feridas, a gente mexe em muita coisa quando a gente adentra uma seara espiritual. O autoconhecimento não vai trazer para a gente só flores, ele vai trazer para a gente a verdade como ela é. E às vezes olhar para a nossa sombra dói. Constatar a sombra do outro também dói, né? Porque a gente às vezes acha que o outro é perfeito e não é perfeito. Eu não sou perfeita. E a gente está aqui para amar o imperfeito, né? Então, acho que volver um olhar para as coisas que a gente tem, para as conquistas que nós já fizemos, um olhar de agradecimento pelo caminho percorrido que me trouxe até aqui, nos ajuda a ver o nosso caminho com mais benevolência e, principalmente, a nos acolher com mais amorosidade. Porque quando a gente entra nessa frequência, né, que nem você estava falando, né, Leandro? E eu, às vezes, também entro, né? Tem dia que você fala assim, putz, eu estou rezando e tratando, né? Parece que a gente não, sei lá, né? Tem dia que também acontece comigo, mas quando a gente entra muito nessa frequência, a gente para de se acolher, a gente começa a se punir, a gente começa a se maltratar, e a gente mergulha numa tristeza confortante. É confortável estar ali, né? naquele ambiente. Então, é preciso a gente prestar atenção e querer sair dele, né? E uma das maneiras que eu entendo agora da gente sair desse estado de frequência é agradecendo. É agradecendo as coisas que a gente tem, né? Porque a gente tem saúde, a gente tem emprego, a gente tem casa, a gente tem família, né? Todo mundo saudável. Às vezes tem um perrenguezinho de saúde e tal, mas a gente tem até condições de ir no médico, né? Ó, a gente tem acesso
a remédio, uma série de coisas. Então, a gente começar a agradecer essas coisas modifica um pouco, né, a nossa frequência, né? Eu confesso para você, André, que, assim, nossa, não sei se é a palavra certa, mas assim, eu não sou ingrato, sabe? Não, eu Eu sei, eu faço, sei. eu faço as minhas orações todo santo dia e acho que você já tocou nesse assunto uma vez e eu procuro fazer, sabe? Eu inicio minhas orações sempre agradecendo. Por mais que às vezes está tudo cagado, eu tô agradecendo. E É, depois eu faço minha oração e aí eu peço uma luz para me seguir um caminho certo, para mim não cair numa escuridão, enfim. Acho que cada um no seu íntimo ali faz o tipo sabe de como oração, né? fazer, E aí você me fez eu lembrar uma outra situação, vou contar rapidinho. Ontem, não sei Pode se contar. vocês tiveram a oportunidade de assistir, eu estava vendo o Fantástico ontem, e mostrou aquele Carlinhos Ah, o de Jesus, ele está numa cadeira, né? Jesus. E não, então, e aí ele conseguiu, ele tá melhorando, ele É, levantou, aí mostrou ele sambando lá com a limitação dele e tal. E aí tava eu e a Dani aqui no sofá, a gente olhou um pra cara do outro assim, falei, tá vendo? Às vezes a gente se questiona por algumas coisas que não acontecem, mas a gente tem que aproveitar, porque enquanto a gente tá andando, tá falando, tá podendo correr atrás, tá tudo bom, tudo bem. Mas é. uma hora que, se Deus o livre e guarde, acontece uma situação dessa, aí a coisa fica feia. É, tem coisa que nem o Aí, dinheiro conserta, né, Leandro? exatamente. Aí Ó, ferrou. exatamente. Mas seguimos. É, não, é que veio as inspirações, eu fui falando, né? E eu já, assim, quando você fala, eu me visualizo, assim, sabe? Lá atrás, teve momentos, assim, muito desafiadores para mim, para o Alexandre, né? Não que a gente não tenha, tem também agora, mas vai resolvendo, né? A gente vê que passa rápido. Quer ver? Eu vou contar pra vocês, assim, desculpa a gente ficar falando que hoje eu acho que é bom pôr pra fora às vezes. Foi Mas mesmo. uma coisa que me deixou assim bem indignado, bem para baixo sexta-feira, eu vou contar porque aqui a gente é uma família, não tenho por que ter segredos. Mas na quinta-feira, acho que eu comentei com você na nossa última vivência lá, Ah, que eu tava querendo comprar a capa do instrumento, né? Que o rapaz foi, me ofereceu lá metade do preço, não sei o que, tal, tal, tal. Quando foi quinta-feira, ele ofereceu de novo. E na quinta-feira, o abençoado do meu gestor mandou um WhatsApp pro grupo interno nosso, falando assim, olha, pessoal, amanhã o dinheiro tá na conta. Dinheiro do dia 5. Beleza, todo mundo agradeceu pela informação e tal. Aí o rapaz me chamou na quinta-feira, depois dessa mensagem. Aí eu falei para ele assim, poxa, dá para pegar pelo mesmo preço que você me ofereceu esses dias? Não, dá para pegar, se você conseguir. Ah, então eu quero, pode pegar. Tá bom. Na sexta-feira de manhã, juro por Deus, gente, era 10h58, o rapaz me manda mensagem. Leandro, tá confirmado? Posso pegar? Falei, pode pegar. 11h02, 4 minutos depois, o abençoado vai e me manda uma mensagem no grupo de novo, falando que o pagamento não ia cair, que ia para terça-feira. Eu falei assim, como que eu vou chegar no rapaz e falar para ele que eu não quero mais? Questão de 4 minutos. É amigo, tudo, tal. Eu podia falar, mas assim, eu falei, eu não vou fazer isso. Não vou. É assim, sabe, eu me senti assim meu Deus do céu, um zero à esquerda. Eu falei, não acredito nisso. Eu fiquei tão bravo que minha vontade foi de desligar aquele computador ali, parar de trabalhar, mas eu falei, não, minha mãe me ensinou a ser sujeito homem, eu vou continuar, eu vou pelejar, eu vou trabalhar. A única coisa que eu fiz foi dar uma resposta bem curta e grossa, assim, não expliquei no detalhe que eu estou explicando para vocês, mas eu falei, poxa, a gente não consegue nem se programar em um dia para poder pôr as contas em dia que já está atrasado. É lamentável. E pronto, ponto final. Mas aí, sabe, aí as coisas vai te jogando para baixo, sabe? Vai te deixando numa situação que você fala assim, meu Deus, acho que eu joguei pedra em passarinho, né? Outra encarnação, não é possível. é que a situação financeira e saúde são uma das coisas que mais nos desequilibram, né? Desequilibra muito a gente. Então, são pontos, assim, onde provam a nossa resistência mesmo, né, Leandro? É um Tem que ter teste de muita. resistência.
de muita resistência. Sim, Mas- né? A gente não joga pro alto, não faz loucuras e nada, mas é um teste, meu Deus. vai dar Desculpa, gente. certo. Não, Haja resistência e haja teste, Leandro. né? Cada um daqui do grupo tem os seus perrengues, meu filho. É que a gente, assim, cada um guarda, porque acha que não, assim, a Andrea, no outra vivência, na outra segunda falou, e todo mundo tem que confiar em todo mundo, pôr para fora. Não sei se foi na quarta, mas é difícil pôr para fora, porque a gente carrega, assim, que cada um tem os seus problemas, como você vai contar os seus? Vai pesar mais para a pessoa, né? Essa é a dificuldade minha, né? Então, a Andréa sabe de algumas coisas, né, que eu passei, mas, Leandro, cada um traz seus perrengues, a maioria das vezes financeiro mesmo, né? Porque é o que move esse mundo, né, nesse momento é o dinheiro. É o Então, o dinheiro, não pessoal tem fala jeito. que, né, a gente tem que sair desse pensamento de escassez, porque a gente acha que dinheiro não é importante. É uma bênção, porque através do dinheiro você tem um plano de saúde melhor, você tem alimentação melhor, tudo é melhor. Não adianta falar assim, dinheiro não sei o quê. Não, dinheiro nesse momento é o que faz a importância do mundo. Porque se você quer se vestir melhor, você tem que ter dinheiro, você não vai roubar. Você tem que ter uma alimentação melhor, coisa assim. Você tem que ter dinheiro. Então, é fases que a gente vai passando, Leandro. Não sei por qual motivo, mas a gente tem que estar sempre com a cabeça firme, né? Com fé na nossa espiritualidade, em Deus, que tudo tem o seu motivo, e lá na frente a gente vai saber o porquê e vai aprendendo com isso. Porque não é fácil, fases, não. né? Sei como é que é, porque às vezes você tem 100 contos, 150, 200 contos determinado por alguma coisa. Aparece um perrengue que não é seu, você vai lá, você tem que pagar, cara. Com licença aí o grupo. Puta que pariu, viu? Olha, não é fácil, não. É verdade, Pá. É Não verdade. não. Outro dia eu estava todo contente que eu ia comprar uma determinada coisa para mim. Era R$ 150. Cara, sujo. É uma parte de advogados, tal. Eu tive que ir no cartório. Eu fui com tanta inocência no cartório, achando que não precisava pagar nada. Eu fui toda serelepe lá, sabe? Eu estava inocente que não precisava pagar nada, porque para bloquear não precisa pagar nada. Agora, para mim poder desbloquear, eu tenho que pagar. Não me cai na cabeça essas coisas. Fui lá, ele disse, então, a prévia é R$ 120. Putz, acabou com o meu dia, Leandro. É igual você, acabou com o meu dia. Eu fiquei fuzilando da vida, cara. Ele ainda era uma prévia. Depois de uma semana, eu tinha que ligar para ver se não tinha mais nenhum perrenguezinho pendurado, nenhum centavo pendurado. Graças a Deus não tinha. Não tinha mais alguma coisa. Mas eu estava tão contente que eu ia comprar um negócio para mim, que não sobrava dinheiro, estava sobrando. Não, mas tá bom, né? Resolvi o negócio. Quando sobrar de novo, eu compro o negócio. Mas vai de novo, é isso aí, papá. Seguimos, querida Andréia. É isso aí. Mas a gente tem que desabafar, viu, gente? Isso aqui é um ambiente seguro, a gente está aqui para isso. E muitas das questões que a gente traz, tudo bem que tem questões, quando a gente reencarna, talvez a gente se estenda, mas eu acho que a gente precisa falar, né? Quando a gente reencarna, a gente escolhe determinadas coisas ou escolhem por nós, né? Quando a encarnação é compulsória, vão escolher por nós. Quando a gente tem condições de participar do nosso projeto de vida, a gente escolhe. E a gente escolhe, ou escolhem por nós, inclusive a nossa situação, né? Onde nós vamos nascer, o que nós vamos fazer, se seremos ricos, se não seremos, né? Que tipo de família teremos, porque é um projeto, né? Que está suscetível à mudança. Então, no meio do caminho, você tem o seu livre-arbítrio e você vai ali moldando as suas coisas, porque não existe determinismo. Não é porque eu escolhi não ser rica, né, de dinheiro, que eu não serei, não é nenhum determinismo. Então, tem essa frequência que a gente faz um projeto para a gente voltar para esse mundo. Então, ok, tem esse projeto. E tem uma série de outras coisas que são as nossas crenças limitantes,
né, que vem dos nossos antepassados, que vem do inconsciente coletivo, que vem da sociedade que a gente está inserido, que vem do país que a gente nasceu, que vem de tudo isso. E uma das crenças limitantes que a gente tem é que para ganhar dinheiro a gente tem que batalhar muito, que a gente tem que se esforçar demais, que dinheiro, quem tem dinheiro normalmente fez alguma coisa ilícita, né? A gente tem isso na cabeça, está no inconsciente coletivo, que o dinheiro é sujo, a gente não associa o dinheiro com coisas sagradas, sendo que para o sagrado acontecer precisa de dinheiro. A gente tem gira sem dinheiro, a gente não tem gira sem dinheiro. A gente tem essa meditação sem dinheiro? Não, a gente não tem essa meditação sem dinheiro. Né? Tem que ter internet, tem que ter computador, tem que ter um espaço na nuvem para salvar as gravações, enfim. E tem o dinheiro que a gente não vê, que não é nota, que é o nosso tempo. Dinheiro é tempo de vida. Quando eu dou R$100, eu dediquei X tempo da minha vida para ter aqueles R$100. Então, quando a Fábio disse assim, eu fiquei pé da vida. É porque aquele tempo de vida dela, ela queria investir em outra coisa, que era nela mesma, né? E não no cartório. Então, a gente precisa começar a trocar essas nossas crenças, para que a vida fique mais fluida. E como que a gente troca essas crenças? Entendendo por que essas crenças existem. Essas crenças que vêm enraizadas, né, dos nossos ancestrais e que quiçá de nós mesmos, porque em muitos momentos nós somos os nossos ancestrais, elas nos protegeram para a gente chegar até aqui. Então, elas foram importantes. Eu preciso entender que essas crenças foram importantes, que elas cumpriram o seu papel, mas que agora elas não precisam continuar a existir, porque nós estamos num outro nível de consciência, onde eu já entendo que o dinheiro pode sim ser sagrado, onde a prosperidade é lícita, onde a vida é lícita, onde eu tenho os mesmos direitos que outras pessoas. E onde eu preciso entender que a prosperidade é caminho e não finalidade. A prosperidade me proporciona chegar a um objetivo maior, que é a nossa ascensão e iluminação. Mas ela não é o objetivo final, porque ninguém vai levar R$100 para o céu. Ninguém vai levar uma pepita de ouro para o céu. Mas nós levaremos os ouros do nosso coração. E para conquistar esses ouros, a gente precisa dos ouros em terra. Então, olha quanta coisa a gente pode ir limpando, percebem? Devagar, gente, mas sempre. A gente vai conseguir, né? Devagar, mas sempre. Porque não adianta a gente dar um estalar de dedos e falar assim, nossa, eu entendi tudo que a Andréia disse, porque nem eu entendi tudo que eu estou dizendo. Falar é fácil, fazer é que são elas. Né? Eu sei, mas eu não realizo tudo isso. Por quê? Porque no dia a dia que são elas. No dia a dia, a gente se boicota. Eu contei para vocês outro dia o meu boicote, quando eu tive um emprego que eu ganhei mais, que eu falei, não, minha família não está nesse patamar, eu vou continuar lá. Né? Então, são boicotes que a gente se faz, né? E por aí vai. Mas eu acho que é válida essa troca, porque ajuda a gente a entender um monte de questões. E agora vamos para a nossa meditação, para a gente tentar trazer algumas consciências. O que vocês acharam? É por aí? Vocês acham isso também? É como eu digo, né? A boca que fala é a primeira que ouve, né? Então eu falo, mas eu estou aqui ouvindo também. E tenho muito que aprender, muito mesmo. Eu vou pôr uma música aqui do Spotify, mas vou pôr no meu celular hoje, tá? Vou pôr a Eloa para nós. Não, vou pôr Philip Chapman. É mais calminho. E a gente vai mergulhar na mente do Criador. E nós vamos fazer nossos pedidos para o Criador hoje, tá bom? Vamos limpar um pouco dessas crenças. Vamos
Vamos trazer conforto para a gente, né? Não só limpar nossas crenças e tudo mais, mas trazer conforto para a gente, trazer mais força, trazer mais serenidade, mais alegria no nosso dia a dia, para a gente lidar com as adversidades da vida que fazem parte. Faz parte, mas elas podem ser de outra forma. Pode ser de outra forma. Então, eu convido você a colocar a sua mão direita em cima do coração e a esquerda sobre ela. Inspira. Solta o ar, solta as preocupações, solta tudo. Solta, solta, solta. Solta os seus pensamentos, solta as preocupações, solta o seu dia, solta o seu passado, solta o seu futuro. Vamos contemplar o nosso presente, vamos contemplar nós mesmos. Então, eu te convido a visualizar no centro do seu coração uma luz luminosa, a sua divina presença de Deus, eu sou, a sua centelha divina. E com a sua consciência, desça essa luz até os seus pés. Deixe ela passar dos seus pés a partir de raízes. Fecha seus olhos, permita-se visualizar. Sinta saindo da sola dos seus pés raízes. Raízes que te levam até o centro da Terra. Ao chegar no centro da Terra, absorvam toda a energia, absorvam essa energia da presença nesse planeta, da materialidade da vida, e tragam essa energia com você. Essa energia vem subindo com sua consciência, pelos seus pés, pernas, pela sua espinha dorsal. Passa pela sua cabeça e ao chegar no alto da sua cabeça, visualize uma bola colorida. Contemple. Sinta-se seguro, sinta-se bem. E visualize-se pequeno dentro dela. Observe a cor dessa bola. E com sua consciência, entre dentro dela. Na velocidade da luz, nós vamos mergulhar no Criador. Então eu te convido, dentro deste círculo luminoso, vamos atravessando a atmosfera do nosso planeta, atravessando a nossa galáxia, mais alto, profundo, alto, profundo, alto, profundo. Vamos adentrando um céu, claro, escuro, vamos atravessando, até que cheguemos numa camada dourada. Continuemos por ela, mais alto, profundo, alto, profundo, alto, profundo, até que atingimos uma camada gelatinosa multicolorida. É o campo das leis que rege toda a criação. Vamos seguindo, mais um instante, alto, profundo, até que a gente avista uma porta branca perolada. Ao nos aproximarmos dela, percebemos uma camada rosa, que é a camada da compaixão, que nos abraça, que nos acolhe, que nos possibilita. Eu te convido a adentrar essa porta branca perolada e mergulhe. Mergulhe, mergulhe, mergulhe nesse céu branco perolado. Alto, profundo, alto, profundo, alto, profundo. Sinta-se bem, sinta-se abraçado por Deus, sinta-se abraçado pelo Criador, pela fonte criadora. E quando nós sentimos esse abraço de acolhimento, onde não há julgamento, só há amor, a nossa bolha se desfaz. E nós nos tornamos um com o todo.
nós sentimos o todo dentro de nós e, ao mesmo tempo, nos sentimos mergulhados nele. Essa luz branca perolada inunda todo o nosso ser, limpa nossa consciência, nossos pensamentos, nossas crenças limitantes, limpa todas as nossas questões, limpa os nossos miasmas, forma os pensamentos desqualificados, inunda todas as nossas células, requalifica o nosso ser de forma pura e da mais elevada maneira, porque nós estamos mergulhados na perfeição e nos lembramos que dentro de nós também temos essa luz. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Temos dentro de nós o seu código divino e nesse instante somos um com ele. E quando somos um com o Criador, nós podemos conversar com ele. Converse com o Criador. Senhor, estamos aqui para sermos instrumentos da sua vontade. Senhor, estamos aqui porque nos foi solicitado entregar a tudo e a todos o amor incondicional. Deus Pai Criador, Mãe e Pai de todas as coisas e de nós, nesse instante, meu Senhor, nós lhe entregamos a nossa lista com todos os nomes que foram enviados e rogamos a Ti, Senhor, que seja entregue a todas essas pessoas amor incondicional, amor incondicional, amor incondicional. Deus, Pai e Mãe Olorum, Criador de tudo e de todos, nesse momento que estamos mergulhados em Ti, pedimos a vós que nos mostre o porquê das nossas crenças limitantes, da razão delas existirem. Nos faça sentir, Senhor, agradecimento porque elas nos trouxeram até aqui. Mas nesse instante, Senhor, nós declaramos que estamos prontos para soltá-las. Estão prontos para soltá-las? Digam o seu sim. Sim, eu estou. Eu estou pronta, Senhor, para me sentir amada da mais elevada maneira. Repita. Eu sou amada, eu sou amado. Eu sou amada, eu sou amado. Eu sou amada, eu sou amada. Da mais pura e elevada maneira. Estamos prontos, Senhor, para soltar todo e qualquer pensamento de escassez. Vocês estão prontos? Digam o seu sim. Digam, verbalizem. Sim, eu estou pronto para soltar todo e qualquer sentimento, crenças herdadas de escassez. E recebo com amor a abundância e a prosperidade em minha vida. Sim, eu estou pronta, Senhor. Sim, eu estou pronta, Senhor. Eu recebo a abundância e a prosperidade da mais pura e elevada maneira. Senhor, eu estou pronta para soltar toda e qualquer questão de saúde que refletiu no meu físico. Eu estou pronta para soltar todas essas questões limitantes do meu físico. Eu entendo que eles me trouxeram até aqui, mas eu não preciso mais delas para continuar a minha jornada, porque hoje eu sou mais autoconfiante. Estou segura dos meus atos. Consigo seguir sem essas crenças. Consigo seguir sendo eu mesma, da mais pura e elevada maneira. Recebamos agora a saúde física, espiritual, mental e emocional
Diga o seu sim. Você aceita? Sim, eu aceito. A minha saúde física, espiritual, mental e emocional. Eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. Eu sou próspera, eu sou abundante. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sinto o amor, eu sinto a saúde. E eu percebo o quanto eles me fazem bem, o quanto eu sou digna de receber o amor, o quanto eu sou digna de receber todas essas benesses, Senhor. Sim, eu aceito. Sim, eu aceito. Respira, respira, respira. Está feito, está feito, está feito. Mostre-nos, Senhor. E agora vamos contemplar. Contemple esta cura. Contemple Deus te entregando. Dentro e mergulhado no Criador, tudo nos é possível para que possamos realizar o bem maior dentro da mais pura e elevada maneira. Deus. Pai, Mãe Olorum, nós somos vossos filhos e vos agradecemos imensamente por tudo e por todos. Agradecemos a nossa casa, o nosso lar, nossos ancestrais, nossos descendentes. Agradecemos por tudo que temos e lhe perguntamos, Senhor, o que mais é possível? Mostre-nos, Senhor, o caminho a seguir para que manifestemos em terra os nossos propósitos divinos, para que façamos desses recursos, dentro da mais elevada e pura maneira, o caminho para atingirmos os propósitos divinos, que continuemos sendo o vosso instrumento, e durante todo esse caminho, possamos manifestar com alegria, leveza e amor, porque nós estamos mergulhados no todo, e o todo está dentro de nós. Purifique, Senhor, meus circuitos neurais. Purifique. Você aceita? Diga seu sim. Sim, eu aceito, eu recebo, Senhor. Os meus circuitos neurais límpidos, a minha casa interior organizada e limpa, para que possamos ter escolhas mais conscientes, para que possamos contemplar a nossa vida dentro da mais pura e elevada maneira. Obrigada. Obrigada, meu Deus, obrigada. Sinta-se bem, respire, solte o ar. Solte o peso da sua testa, do seu couro cabeludo, do seu pescoço, solte. Sinta a divindade dentro de você. Sinta todo o seu potencial. Confie em você. Confie que você está no lugar certo, da maneira certa. E que tudo virá a nós com facilidade, alegria e glória. Porque os nossos caminhos nessa noite foram desobstruídos, foram limpos. Está feito, está feito, está feito. Mostre-nos, Senhor. Contemple. Agora eu te convido a sentar confortavelmente num belo jardim, rodeado de flores, em cima de uma grama verde bastante confortável. Vem uma energia do solo, te abraça, te faz sentir presente na vida agora. Te faz sentir parte do todo, te faz sentir parte desta vida materializada. E nós, como os co-criadores que somos do divino, nos abençoamos
Eu abençoo e curo cada célula do meu corpo e mente com uma nova vida, doando energia conforme estamos respirando nas cores puras e cristalinas do arco-íris. Exalamos a pura luz branca que inunda o mundo por todos os lugares que vamos, como o sopro do fogo de Deus que se expande eternamente. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou paz, eu sou prosperidade, eu sou fé. E invoquemos a luz para esse planeta, o amor incondicional a tudo e a todos. Que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo, que o espírito da colaboração una todos os homens de boa vontade. Aonde quer que se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os homens seja a tônica dessa época. Que o poder acompanhe os esforços de todos os seres, que assim seja, e que cada um de nós cumpra a sua parte, respeite a parte do próximo, e que nos próximos períodos possamos viver as máximas de Jesus, com consciência, com observação, com paciência para conosco, com acolhimento, com autoacolhimento. Que possamos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Cele, Senhor, este momento da mais pura e elevada maneira. Obrigada. Obrigada. Que toda essa luz se expanda pelos nossos lares, possa ao redor de nossas casas ser ativado nesse instante um círculo de luz dourada pelos nossos amados guardiões e guardiãs. Essa luz vai se expandindo, inspirando nossos vizinhos, percorrendo as ruas do nosso bairro. E nós nos sentimos um com o todo. Expande mais um pouco para a nossa cidade e nós mergulhamos nesse todo e vamos nos sentindo um com o todo. Expande para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso país. E nós vemos tudo iluminado, tudo em luz. Vamos envolvendo também com a chama violeta que vai transmutando e evoluindo tudo. Isso vai crescendo, 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 crescendo. Envolve o nosso planeta Terra numa grande luz branca da paz. Ao redor de nossos corpos, círculos brancos de luz. Vamos respirando, preparando para voltar. Deus, mostre-nos o que mais é possível. Rogamos a Ti, ó Senhor, que na noite de hoje possamos ter um desdobramento do nosso sono, que possa requalificar a nossa jornada, que possa trazer para nós novos insights, que possa trazer para nós revelações, possa tirar o véu de algumas questões nossas e nos mostrar caminhos mais puros, límpidos e amorosos. Que possamos, meu Pai, reconhecer nas pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, anjos enviados por Ti, e que possamos abraçá-los amorosamente. Obrigada, meu Deus, por tudo, exatamente tudo. E nesse instante, nós nos despedimos da espiritualidade deste momento, selando esta cura. Assim é, está feito. Obrigada, meu Senhor, está feito. Obrigada. Obrigada. Que a paz de Deus paire sobre nossos lares, possa o amor divino estar em nossos corações, que a luz cósmica flameje em nossas almas e a sabedoria em nossas mentes, possa
a força do Altíssimo vitalizar cada membro dos nossos lares. Que a saúde e o bem-estar divino se manifestem em nossos corpos, que são as vestimentas com que agora nos envolvemos. Que a graça de Deus nos preencha em nossos atos de adoração e possam os dons do absoluto serem expressados através de nossas consciências. Que a plenitude e a vitória no nosso plano divino selem a nossa passagem pela terra. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para encerrar a meditação dessa segunda-feira, certos que nos encontraremos na próxima oportunidade. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja o seu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Vamos respirar 3 vezes, mexer o nosso corpo, abrir os nossos olhos e nos reconhecer no milagre do momento presente.